Sim, obrigado, Larissa. Chegou alguém. Chegou Maria Heloísa e mais gente aí, ó. Obrigado pelo retorno aí. Então, gravando, gente. Boa noite a todos de novo. Temos nossa terceira aula, tá certo? Do curso Combustível Renováveis. E simpatizo com essa frase, vocês já perceberam isso? Simpatizo porque eu aprendi ela. Eu talvez soubesse, mas nada quando dá aquele estalo, né? E a gente desperta para um conhecimento que de repente está na nossa cabeça, mas se estuda isso na área de educação, né? Que chamam de Gestalt, né? Dá aquele estalo, assim, aquele lampejo, e você fala, ah, tá. E esse tá, na verdade, isso eu já sabia, mas estava faltando alguém juntar as pecinhas, né? Então, essa frase, ela é chefe do nosso curso, ela é a grande frase da área de energia, de combustíveis, enfim, toda energia vem do sol. Isso é de uma grandeza enorme você entender isso especificamente para o nosso curso de combustíveis renováveis. Eu destaco que aprendi isso com o professor Bautista Vidal, que foi meu professor em dois momentos da minha vida. Um primeiro momento oficiosamente e depois oficialmente ele foi meu professor no Ministério do Exército, Escola Superior de Guerra, em que eu fiz um curso excelente. Ele era um dos professores, né? Ele foi lá ensinar essa frase a gente. Era professor de termodinâmica, ele foi o criador do pró-álcool no Brasil. Então, se a gente tem a opção hoje do álcool, ele, claro que não foi só ele, né? Mas ele liderou isso, né? Enfim, tem uma participação grande nessa história da energia renovável, mais precisamente dos combustíveis renováveis, que a gente torce que o Brasil cresça, mas o grande combustível renovável do Brasil hoje é o etanol, e claro, a gente deseja crescer em outros aí. Vocês fazem parte dessa novela aí, vocês têm que entrar nisso, gostar disso, é o grande objetivo desse curso, né? Animá-los para essa área tão promissora aí. Mas, especificamente na aula de hoje, o que desejamos falar? Desejamos falar, rever, né? Falo rever porque falamos um pouquinho do conceito de matriz energética. A gente quer aprofundar o conceito de matriz energética, em que no conceito de matriz energética a gente vai entender por que nessa foto aí isso é chamado de combustível alternativo. Por que esses combustíveis renováveis, né, que é o nome do curso, eles são chamados também alternativos? Porque ainda não fazem parte das energias que sustentam o mundo e o próprio Brasil, né? Então, o que falamos na aula anterior, e eu gosto sempre de linkar, de conectar, né, juntar uma aula a outra. Na aula anterior, a gente falou de que o mundo tem essa dependência que é mostrada na tela aí. A qual dependência eu me refiro? Me refiro dessa dependência dos combustíveis fósseis. Então, quando falamos de combustíveis fósseis, o que você sabe, né? Que a gente está falando de carvão, tá certo? De petróleo e derivados e de gás natural. Tá claro, gente? Vocês sabem disso aí. Essa tríade, né? Petróleo, carvão e gás natural, elas respondem, e aí vejam o que está escrito no título dessa tela, Matriz Energética Mundial. Então, essa tríade aí fazendo parte, ó, percebam, essa fatia da pizza aqui, dá para ver que é mais de 75%, é mais de 3/4 da pizza, né? E a gente mostra em telas posteriores que, no mínimo, na média mundial, os fósseis são 80%. Melhor, eles são mais, um pouquinho mais que 80% da energia que sustenta o mundo. Ora, isso é de uma enormidade, ok, gente? De uma enormidade hoje indesejada, por conta, vocês sabem, do aquecimento global. Mas enormidade que amarra o mundo, né? Faz os países ricos, principalmente, que tiveram a riqueza deles nascida da indústria, principalmente, que usa exatamente esses combustíveis fósseis, e eles, os países ricos, estou falando deles de novo, eles enriqueceram com esses combustíveis fósseis e isso é importante vocês entenderem, porque não tinham outra opção, gente. E o mais grave, ainda não tem. Para tudo e entendam o que eu falei, eu repito, não sei se foi claro, intervenho na minha fala.
se desejarem. Eu digo que os 4 ricos da Europa, a Inglaterra, me ajudem aí, a Alemanha, a França, a Itália, os 2 muito ricos da América, os Estados Unidos e o Canadá. Exclua um pouquinho os Estados Unidos dessa fala, vamos ficar com a União Europeia, os 4 ricos e os outros ricos da União Europeia. E principalmente o Japão, que é um país muito rico, eles não têm opção aos combustíveis fósseis, eles não têm como substituir isso, e claro que desejam. Vocês me perguntam, mas eles não vão substituir, professor? Não tem o COP26 pedindo para reduzir os combustíveis fósseis? Não tem o Acordo de Paris de 2015 que pede para reduzir os combustíveis fósseis? Sim, eles tentarão fazê-lo, mas com um custo enorme. Ou seja, isso é jogar custos na economia deles, ou seja, encarecer a vida deles, ou seja, dificuldade para eles. Percebe o que eu estou falando? Eu não sei se foi claro disso em aulas anteriores e estou querendo enfatizar isso nesse momento. Então, a dependência dos combustíveis fósseis por parte dos países ricos está expressa nesse número gigante aí, não é? Que é essa enormidade. Espera aí que falhou a minha tela aqui, tá? A opção de ponteiro, essa enormidade aí dos 80%. Eu não sei o que está acontecendo com o meu ponteiro. Deixa eu tirar isso aqui, gente. Só um instante, desculpem. É isso, eu pergunto se está claro isso para vocês. Quando eu falo isso, eu estou falando dos combustíveis fósseis nesse valor enorme aí. Caneta. Eu falava dessa tela e queria fui procurar o ponteiro para marcar isso aqui. Está claro isso? Então, essa dependência tem 2 problemas. Um, que é o aquecimento global, e o outro, que é a dificuldade em substituir eles, especificamente eu estou falando dos países ricos. E aí, fica essa tela, né? E a comparação com o Brasil aí. O que importa? Que o Brasil tem bem menos combustíveis fósseis. Quem são os fósseis nessa tela brasileira aí? O petróleo, com 36%, esse aqui é um grande diferencial do Brasil. O carvão, com apenas 5%, né? E o outro fóssil, o gás natural, com 12%. Então, me ajudem aqui, gente, a somar 36 com 5 dá 41, tá certo? 41. Com 12 vai dar 43, vai dar... Então, o Brasil, ó, por essa tela, esses dados variam de um ano para o outro, mas variam um pouco. Então, nessa tela aqui, ó, o Brasil tem 53% de combustíveis fósseis na sua matriz energética, comparado aos 80% da média mundial. Perceberam uma enorme vantagem brasileira aí? E aí, juntando essas 2 telas, temos essa, em que mostramos o Brasil aproximadamente, aqui nos dados dessa tela, com 45% de matriz renovável. Você vê que bate mais ou menos com isso daqui, né? Se 53 é fóssil, arredonda isso aqui para 55 fóssil, né? O que falta para 100? Falta 45, está batendo aqui com os 44,7. Pequenas diferenças, dependendo da fonte que você busca e do ano que isso está computado, está anotado. Está claro, gente? Mas fiquem com essa tela aí, que é uma vantagem competitiva do Brasil nesse mundo em que a COP26, a reunião do ano passado do clima, e a Paris 2015, como é o nome? O Acordo de Paris, né? Pedem uma substituição emergencial para ontem dos combustíveis fósseis. E, claro, não se consegue substituir, e a gente está falando aqui da indústria de um mundo rico e do mundo inteiro, não se consegue substituir 80% de uma matriz energética em uma década, nem em 2, e talvez nem em 3, e é isso que está em discussão. Tá certo? Os números do Acordo de Paris e, mais recentemente, os números da COP26 apontam para uma... E esse apontam, quem está apontando são as 2 maiores economias, a China e os Estados Unidos, que prometem, entre os anos 2050 e 2060, zerar os combustíveis fósseis. Isso será excelente se for conseguido, ou se chegarem as 2 economias próximas a isso. Mas o Brasil tem condições enormes disso, gente. É o grande recado quando se estuda matriz energética. Aqui, esse mundo e Brasil, comparado em azul, o mundo, e vermelho, o Brasil, e agora num gráfico diferente, um gráfico em paralelo aí, né? Destaco que essa tela
ela é da matriz elétrica, ok? Falávamos aqui de matriz energética. Essa tela, o título é matriz energética, essa é matriz energética no Brasil, e essa é matriz energética Brasil e mundo. Isso aqui não está com título, eu estou destacando que é matriz elétrica. Então, são os tipos de energia que sustentam a eletricidade, que são convertidas em eletricidade apenas. Então, importante essa diferenciação, gente, para quem entra para esse assunto de energias, quem gosta disso, você entender que aqui estão todos os tipos de energia. Na matriz elétrica estão apenas as energias que são transformadas especificamente em eletricidade, tá claro? Então, quando se fala aqui, ó, que o petróleo no mundo, no Brasil aqui, ó, 38% e no mundo 35%, o Brasil tem até um pouquinho mais de petróleo do que o mundo, quando se fala que o mundo é enorme em carvão, mais de 25%, e o Brasil é apenas 5% ou 6%, isso é a geração, o gasto, o consumo de energia do carvão e do petróleo, transformado em várias coisas, movimentando indústrias, movimentando carros, mas aqui é especificamente os tipos de energia gerando corrente elétrica, gerando eletricidade, então isso é chamado matriz elétrica. Rapidinho, num visual de 30 segundos nessa tela. O que chama atenção? Esse meio aqui, ó, em que o vermelho é o Brasil e o azul é o mundo, e o Brasil com esse gigantismo aqui, ó, 65% arredondando de energia hidrelétrica, que é renovável, né, comparado ao mundo que tem, em média, apenas 20%. O Brasil tem mais do que o triplo. Isso é o que dá essa grande vantagem em termos uma matriz renovável. Isso é um dos fortes da nossa matriz. E o outro é o etanol, tá certo? Aqui a matriz elétrica mundial, veja a dependência da matriz elétrica mundial no maior gerador do aquecimento global, que é o carvão, com 40% de carvão, ok, gente? Então, o carvão está diretamente, tanto na matriz elétrica mundial, como já vimos antes, na matriz energética. E na matriz elétrica brasileira, vejam que maravilha aqui, ó, o que salta aos olhos? Os 65% de hidrelétrica. Mas o Brasil também gera eletricidade, vejam que legal, ó, com biomassa, nós vamos falar isso em próximas aulas, tá certo? Que várias biomassas podem ser convertidas em eletricidade, né? E isso é chamado de cogeração, tá? Então, a biomassa poderá gerar tanto combustíveis renováveis, objeto do curso, mas numa mesma unidade fabril, numa mesma unidade de processamento da biomassa. Se pode gerar um combustível renovável, se pode gerar o quê? Energia elétrica. Nós vamos falar isso com o nome de cogeração, tá? Não perca aí nossos próximos capítulos. Mas também já se gera 7% de eletricidade no Brasil a partir da energia solar e eólica. O carvão, uma participação pequena no Brasil, comparado àquele gigantismo do carvão gerando eletricidade no mundo, certo? Sempre comparando o Brasil e o mundo. E o petróleo e derivados com uma participação pequena na matriz elétrica brasileira, ok, gente? Vocês não confundem mais. Esses 2,5% por exemplo, diesel é usado em fazendas para gerar eletricidade numa eventual falta de eletricidade na rede. Ou em lugares isolados. O Exército Brasileiro, por exemplo, tem o diesel, né, da Petrobras sendo usado em unidades isoladas do Exército Brasileiro, em fronteiras do Brasil, com países vizinhos nossos, na Amazônia. Está lá no meio da selva, não tem rede elétrica, então tem um gerador de eletricidade, faz atividades básicas do Exército, os aparelhos de telecomunicação, enfim, um Wi-Fi que exista lá, não sei, enfim, aparelhos elétricos funcionando com diesel, mas isso dá ao Brasil esse apenas 2%, né, de derivado de petróleo, diesel especificamente, gerando eletricidade. E a nuclear beirando os 3%, eu faço esse destaque, né, que, arredondando aí, 3% da energia elétrica do Brasil é gerado de energia nuclear, como Angra 1, 2 e A3 entrando em operação estão no Rio de Janeiro. Basicamente, só o estado do Rio e talvez o sul de Minas recebam um pouco dessa eletricidade gerada de energia nuclear das usinas de Angra, ok?
Mas isso, claro, é percentualmente 3%, é pouco em relação ao todo brasileiro, até porque temos esse gigantismo em hidrelétrica, mas o Grande Rio todo, e eu falo então do Rio de Janeiro e das cidades da região metropolitana do Rio, Niterói incluído, São Gonçalo, a Baixada Fluminense toda, Belford Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, outras cidades, Nilópolis, né, outras que eu esteja esquecendo do Grande Rio, todas essas sustentadas por Angra 1 e 2, ok, gente? Então você vê que não é pouco, né? O Grande Rio é muito grande, claro, apenas 3% quando se pensa no gigantismo do Brasil. Eu encerro nessa tela a fala de matrizes energéticas, mas pergunto se vocês estão acordados e me ouvindo. Eu sempre gosto de perguntar isso, que o silêncio numa aula presencial perturba, às vezes, o silêncio exagerado do professor, mas na presencial a gente está olhando o aluno. Aqui dá um nervoso. Estou ouvindo, Isabelle, John, obrigado. Obrigado, gente, pelo retorno. Fiquem à vontade de intervir aí, ou no chat, ou... Obrigado. Ou no chat, ou falando. Então, essa tela, gente, é uma comparação final desse papo de matriz energética, tentando comparar o Brasil com os países ricos, da economia grande, e tentando entender isso em função do grande objetivo nosso, que é o tema do curso, né, os combustíveis renováveis. Então, olhe primeiro para os fósseis. Eu botei eles primeiro, porque eles são a maior fonte de produções de energia no mundo. Matriz energética, para que serve matriz energética? Mostrar os tipos de energia, quais desses tipos são mais usados numa região. Então, você pode ter matriz energética por país, por estado, né, por continente, do mundo, em média, enfim, eu escolhi aí o Brasil e o G7. Recordando quem é o G7. É uma nomenclatura pouco em uso hoje, gente, mas isso era muito usado nos anos 90, início dos anos 2000. Eu estou destacando aqui em cima. O G7 eram as 7 maiores economias, né? Então, não estão aí, ainda existe o G7, mas pouco se fala nele, porque se agregaram a essas 7 maiores economias, né? São novos aí, então, um G8 seria a Rússia está brigando com o mundo inteiro hoje, mas talvez você já tenha ouvido falar da Rússia. Então, a Rússia aumentou o G7 para G8, né? E a China, vocês sabem, é um gigante na economia mundial. Então, esse G7, se você incluir aí Rússia e China, já teria virado G9, tá? Mas eu vou deixar à parte a China e a Rússia por uma razão simples e que tem tudo a ver com energia. A China e a Rússia têm um perfil energético assemelhado ao Brasil. Mas, enfim, não vale comparar China e Rússia nesse momento. Estou só dizendo que eu estou deixando China e Rússia à parte, porque eles têm um perfil de matriz energética diferenciado desses 7 mais ricos, excluídos a China e a Rússia. Tá claro por que eu escolhi, né, G7? Então, quem é o G7? É os Estados Unidos e o Canadá na América, são 2. 4 na Europa faz 6 e o Japão fazem o 7, aí, o grupo dos 7 mais ricos, né? Na Europa, na União Europeia, eu falei a Itália, a Alemanha, a França, a Inglaterra. Enfim, esse grupo aí, o G7, eles têm essa matriz viciada em fósseis, né? Nós já falamos isso por acaso é mais ou menos uma média mundial. E, claro, vocês sabem, os fósseis, a tríade, petróleo, gás natural e carvão. E já fizemos esse destaque, uma vantagem comparativa do caso brasileiro, o Brasil com 50 e poucos % desses fósseis. Então, isso já é uma vantagem comparativa enorme nesse mundo de COP26, nesse mundo do Acordo de Paris, nesse mundo em que as nações despertam para a questão do aquecimento global e pedem, o mundo pede, né, para que se substitua esses fósseis. Então, a gente já tem aqui no olho, assim, no barato, 30% de vantagem sobre o mundo, ok? E o Brasil é um gigante consumidor de energia já, ok, gente? Nós variamos aí entre o 10º PIB mundial e o 13º, estamos hoje nessa posição, estamos entre os 15 maiores PIBs. E quem tem PIB, PIB é um número mágico aí da economia, é consumidor de energias em geral, né? Mas, enfim, o Brasil com esses 30% de vantagem por ter menos combustíveis fósseis. No contrário, a vantagem brasileira serve, o que é o contrário? São os renováveis. Perceba que o Brasil tem quase o que aqui, ó,
40% de renováveis e o mundo, eu estou desenhando uma seta para baixo, com apenas 12%, gente. Percebo? Então, temos a vantagem tanto pelo fato de já fazermos uso bem menos de combustíveis fósseis, e, claro, isso é explicado, e aí a outra vantagem, claro, que é o mesmo raciocínio, é o mesmo motivo, que temos já uma matriz renovável beirando os 40%, enquanto o mundo está muito longe disso, está um pouquinho mais de 10%. Tá? Percebam que eu não escrevi nada sobre a eólica e solar. Por que isso, gente? Porque são poucos os dados de eólica e solar, claro que se eu pesquisar eu acho, mas eles são poucos percentualmente, e por isso quis completar isso com vocês agora. Então, me ajude a somar aqui, ó. Eu tenho que somar, no caso brasileiro, 50, né, mais 39, que dá o quê? 89, mas eu tenho que somar o quê? Os dois, que não falei ainda, da energia nuclear. Então, 50 mais 39 dá 89, mais 2, me ajudem a não errar, dá 91, tá certo? Então, o Brasil hoje tem 91% do consumo de energia nele, com petróleo, gás natural, carvão, hidrelétrica, biomassa e doisinho aqui da nuclear, tá? E o mundo, gente? Como é que fica o mundo com as energias que o mundo tem hoje disponível? Aqui, ó, 81 mais 12, me ajuda aí, dá 93, mas eu esqueci o quê? O nuclear, 93 mais 5, me ajuda aí, gente, dá quanto? Dá 98, tô certo? Olha isso aí, ó. Então o mundo tem 98% da energia dele, os fósseis, petróleo, gás natural e carvão, a nuclear e hidrelétrica e biomassa, que é bem pouco, enfim, eles têm o 98 aqui. Ou seja, o que falta para 100 no Brasil e no mundo que possa ser a solar, a eólica e outras? Aqui, ó, eu botei a soma na linha da eólica, mas, enfim, a eólica, a solar e os outros, né, eles somam aqui no Brasil, eles podem ser no máximo o quê? 9%, tá certo? E no mundo, 98 para 100, essa conta é fácil, eles podem ser no máximo 2% hoje, em 2022. Então, percebam, gente, que essas renováveis aqui, ó, elas têm apenas 9% podendo crescer no Brasil, do que existe hoje, e apenas 2% no mundo. Está claro esse número, gente? Mas o que se deseja do Acordo de Paris de 2015 e da COP26 mais recente? O que se deseja, e é isso que o Japão, perdão, a China e os Estados Unidos, as duas maiores economias, prometem até 2050, é trocar 80 e poucos por cento de uma matriz fóssil por renovável. Como assim? A partir de 2% apenas? Como é que esse solar e eólica aqui vai trocar esse gigante de 80 e muitos por cento, gente? Percebe o nó que está colocado? Eu não estou nem falando de custo mais, eu estou pensando só percentualmente e mostrando a enorme dificuldade de trocar isso. Então, o que eu destaco a vocês, gente? E eu escrevi com letras verdes aqui, ó, as chamadas renováveis, que o Brasil já dispõe de duas delas na sua matriz, que é a hidrelétrica e a biomassa, com 40% da matriz brasileira e passível de crescimento. Isso é incrível. De novo, a nossa vantagem. Essa hidrelétrica, no caso brasileiro, o Brasil tem 1/3 do potencial hidrelétrico instalado dele, e esse 1/3 que apenas instalado gera esse gigantismo aqui, ó, de geração de eletricidade hidráulica. Né? Se esse gigantismo sustenta 2/3 aqui da eletricidade no Brasil, e a gente pode triplicar isso, perceba as condições que o Brasil tem, enormes, de ainda aumentar a matriz energética nele, no referente à parte de rios. Mas, claro, e aí interessa o nosso curso especialmente, podemos aumentar a energia, a matriz energética brasileira, no setor de biomassa. E aqui, meus prezados, estará a substituição desses 80 do mundo. Isso é assustador. Por que é assustador e bacana da gente ouvir isso como brasileiro? Porque só, parem tudo, e eu gosto de falar devagar agora, somente, né? O Brasil tem condições de fornecer combustíveis renováveis a partir da biomassa para o mundo. Isso é muito doido falar isso. É muito desconhecido, nossa, você não ouve falar disso. E por que só o Brasil, gente? Porque recordando o conceito da fotossíntese, tá certo?
que vocês sabem, aí nós revemos. O que é a fotossíntese que gera biomassa? É o sol? É a água em quantidade? É o quê, gente? Solo disponível. Esse triângulo, né, o mundo não tem. E quando eu falo mundo, eu estou falando dos ricos. Onde no mundo pode ter esse triângulo? Em alguns países da África, que nenhum país da África é grande, nenhum país da África, infelizmente, né? Com pena do quanto a África foi explorada, tem uma estrutura de país que gere isso. Né? Mas, então, excluindo a África, os ricos, os outros, os asiáticos, a própria Rússia, a própria China, que tem grande potencial em energias, eles são frios. Então, eles não têm fartura de que a China... Lembra que eu falei aqui que China e Rússia têm um perfil energético que difere do G7, e é em parte assemelhado ao Brasil, mas eles não têm espaço para quê, gente? Deixa eu só jogar uma borracha aqui. O que China e Rússia não têm espaço? Para crescer o quê? Para crescer a biomassa, ok, gente? Eles são frios. E os países ricos, o Canadá e os Estados Unidos é frio, e a Europa, vocês sabem, é tremendamente fria. Entenderam isso? Está claro isso para vocês? Então, a biomassa é opção. Estou marcando aqui, tirei aquela rabiscada. A biomassa é opção para substituir esse 80 e tantos por cento de matriz fóssil mundial. É opção, mas quem as tem? Nós, gente, o Brasil. É legal repetir isso, ser repetitivo. Né? E eu pergunto para vocês se está claro para vocês essa realidade. Isso não é claro, gente. Para a maioria dos brasileiros, não era claro para mim antes de eu ter aula com o professor José Walter Bautista Vidal. Ele me mostrou isso, ok? Isso é de um valor ímpar e, enfim, a maioria dos brasileiros a gente não conhece isso, não sabe disso, talvez seja o grande recado que eu possa dar para vocês no curso. Então, é importante o que eu vou dizer agora também, não basta um país ter recursos, né, e não saber usá-los. Então, por exemplo, os países árabes são riquíssimos em petróleo e não tem um desenvolvimento de recursos humanos que os capacitou a gerar riqueza com esse petróleo. Então, o Brasil tem um potencial enorme, eu estou falando disso, de biomassa, bonitinho, estou explicando que só nós, o Brasil, tem uma capacidade em sol, né? Em água e em solo, essa tríade que faz a fotossíntese, né? Que gera biomassa, nenhum outro país rico tem isso, mas o que nós precisamos para usar e nos desenvolver a partir desse triângulo, que é sim a biomassa e que pode sim suprir o mundo na substituição dos combustíveis fósseis por renováveis, recursos humanos. E daí a minha animação em dar esse curso para vocês, até porque eu confesso a vocês que, por acaso, por gosto meu, mas por acaso eu aprendi isso, por acaso eu tive contato com tudo isso. Eu trabalhei na área de energia, conheci grandes mestres, enfim, tento passar esse bastão para vocês, tento animá-los, né? Mas a gente, quando eu falo a gente, eu falo de novo do Brasil, precisamos de muitos IFRJs, de muitos técnicos, de muitos profissionais técnicos e superiores na área de energia, na grande área de energia. Então, se precisa de químicos, de gestores ambientais, de economistas, de profissionais de RH nessa área, enfim, é uma área gigantesca. E o Brasil tem só essa missão enorme, substituir os combustíveis fósseis, na matriz dele e também na matriz mundial. Você vai falar, e o que, além disso, o professor pode substituir aquela matriz fóssil? Essa energia aqui, gente. Né? A solar. E aí, de novo, parece piada, o Brasil tem essa condição enorme. Claro que eu estou falando da energia solar agora dos coletores solares. Aí, claro, não é só o Brasil, porque você pode ter isso em oceanos, né? Pode ter, estou falando da energia solar fotovoltaica, ok? Aquelas placas solares que você põe, a princípio, no telhado das casas. Qual é o destaque que faço, gente, para encerrar essa parte e adentrar direto só em combustíveis renováveis? Que a energia solar fotovoltaica, ela é fóssil dependente. O que é isso? Ela gera CO2. Você vai falar, como assim? Me vendem uma ideia que a energia solar é limpa, maravilhosa. É limpa e maravilhosa o raio do sol direto, que principalmente gera quem? A biomassa.
A fotossíntese é o grande processo gerador de cadeias de carbono, com um rendimento energético beirando os 100%, 99,99, muitos noves. Tá? A fotossíntese é muito eficiente, não gera resíduos. Né? É uma energia limpa, barata, eterna enquanto o Sol existir. E, claro, isso dentro da nossa realidade é uma eternidade. Eu estou falando da biomassa a partir do Sol e eu estou falando da fotossíntese. Quando se fala dos coletores solares e placas fotovoltaicas, na fabricação das placas fotovoltaicas, praticamente a fabricação das placas fotovoltaicas um processo siderúrgico. Aquelas placas são principalmente de óxido de silício e outros óxidos, enfim, tem uma composição vítrea, né? E você percebe isso até olhando para alguma delas, ela parece vidro, né? Elas são vítreas, enfim, tem uma composição química bastante complicada, é um monopólio chinês hoje, praticamente, a fabricação dessas placas solares, mas elas são fabricadas num processo muito assemelhado ao siderúrgico, a produção do aço, minérios diferentes, mas que gera enorme quantidade de CO2. Então, percebam, gente, que a energia solar fotovoltaica não é emissora de CO2 quando a placa solar está instalada, mas ao fabricá-la é emissora de CO2. Importante destacar isso, que quem vende, né, quem faz a propaganda da energia solar fotovoltaica omite isso. Quem faz propaganda joga o feio para baixo do tapete. Né? Você não vai vender alguma coisa mostrando o feio do que você está vendendo. E o feio da energia solar fotovoltaica é que ela é tremendamente emissora de CO2 na fabricação dos painéis solares. Depois que está no telhado é lindo, mas aquilo não nasceu na natureza, ok, gente? Importante esse destaque. Abro para a participação de vocês. Aqui só uma tela. 87% a China, 80% os Estados Unidos, o consumo de combustíveis fósseis deles. E esse é o desafio do século. Como assim, Nayana? Mentiram para nós? É o que eu te falei. Né? Quem vende omite o ruim. Né? É uma regra do vendedor. Eu já fui vendedor de algumas coisas, a gente é treinado para isso. Não fala disso aqui, não. Né? Mas é meu papel ensinar para vocês, nem por isso, longe disso, a energia solar fotovoltaica não é bem-vinda, ela é muito bem-vinda, entende? Porque é uma opção de energia, todas as energias são bem-vindas, ok? Não posso passar a ideia de que ela seja ruim, não, longe disso, se passei essa ideia. Fora a questão delas serem pouco eficientes ou terem pouca, sim, você levantou a outra questão, né? Eu falei do antes. Então, uma vez instaladas no telhado, as células fotovoltaicas, a energia solar fotovoltaica é linda e é bem-vinda, sim. Não quero deixar de falar bem delas, elas são super bem-vindas, entenda isso. Aliás, todo tipo de energia é bem-vindo, tá? Claro que alguns mais que os outros, e por isso que é importante você conhecer cada um para saber dosar, para saber a vantagem e a desvantagem de cada caso. Né? A vida é assim e não é diferente no setor de energia. Nada é perfeito. Né? Não é bom a nossa família, mas nenhuma família é maravilhosa. Né? Nossas famílias têm os seus problemas. Nem por isso a gente joga a nossa família fora. Eu falo isso em sala de aula. Toda escola é maravilhosa. Do lado de fora, quando tu entra, tu vê que toda escola tem problema. Toda empresa é maravilhosa. Gente. Quando tu trabalha nela, você vê defeitos. Assim é a vida. Isso vale para as energias, tá claro? Sem romantismos, também não estou demonizando nenhuma delas. Eis o valor da gente aprender. Existem vantagens e desvantagens, e a gente tem que entender como dosar isso, tá claro? Mas então, Nayana destaca, fora a questão das placas solares fotovoltaicas serem pouco eficientes ou pouca durabilidade. Se vende hoje a propaganda de que elas duram 10 anos sem manutenção e começam a ter manutenção a partir de 10 anos e duram 20 ou 25. O que é excelente. Mas e depois? Tem um passivo ambiental enorme, tem um impacto ambiental. Repito, gente, essas placas são vítreas, né? e feitas num processo assemelhado ao siderúrgico. Isso é um lixo ambiental monstruoso, porque o mundo todo, né? Visando o quê? Visando substituir esse 80 e tantos % aqui de fósseis, o solar fotovoltaico é bem-vindo, sim, por isso, por causa desse desafio, né? Como substituir 80% dos fósseis? A solar fotovoltaica está incluída com um sim gigante, e por isso que eu digo que ela é bem-vinda.
Mas no raciocínio da Nayana aí, depois elas deixam o impacto ambiental, que é como desfazer isso tudo. Isso é um resíduo para o resto da vida da humanidade. Perceberam? Resíduo esse que a biomassa pode ter menos. Mas aí a gente tem que saber tratar o resíduo da biomassa, a gente quer falar isso em próximas aulas. A biomassa também não é uma maravilha, gente. Eu vou mostrar para vocês a vantagem da biomassa, vou mostrar que o Brasil tem enorme, acabei de falar, né? Enorme condição de, com a biomassa, substituir, não é? Esses 80% fósseis, mas a gente vai mostrar os problemas da biomassa. Não é um romance lindo, não. Tem problemas também. Mas então, fechando a questão da solar e agradecendo a participação da Nayana, elas deixam essas placas solares, depois de instalada, 20, 25, que sejam 30 anos de durabilidade. Depois elas viram um impacto ambiental, sim. Né? E tem um impacto ambiental antes de serem instaladas, eu destaquei porque são emissoras de CO2 na fabricação das placas, ok? E aí, eu, de novo, bebo um golinho d'água aqui e pergunto se posso seguir aí. Nós queremos falar da biomassa, centrar o curso nela. Por quê, gente? Porque ela será a produtora dessa imagem linda aí, que são os óleos vegetais. E a gente tem a vontade, a esperança de que eles sejam também um grande passo, né, no sentido de poder substituir os fósseis no Brasil e no mundo. O que é a biomassa, numa definição aqui, pode ser definida como toda matéria orgânica. Então, a princípio, a biomassa é matéria orgânica, origem animal, vegetal, micro-organismos, isso aqui nos interessa, né? Suscetível a ser o quê, gente? Transformada em energia ou bioenergia. E aí a gente vai pegar emprestado esse prefixo bio e conceituar à frente aí biocombustível. O uso da mesma se apresenta como boa opção energética, a gente quer avaliar as vantagens e desvantagens disso, pois é renovável e gera baixa quantidade de poluentes, falaremos disso. Outra definição mais química, materiais passíveis de decomposição pela ação de diferentes micro-organismos. Esses micro-organismos, gente, e essa decomposição por ação de calor, de temperatura, né? É a mesma decomposição que em milhões de anos gerou os fósseis, ok? Gerou o petróleo, o gás natural e carvão. Então, pode-se dizer, né, que o petróleo, o gás natural e o carvão são ex-biomassa de milhões de anos atrás acumuladas no subsolo. Vocês viram isso em aulas anteriores. Isso aqui, ó, a biomassa decomposta pela ação de bactérias metanogênicas, olha aí, ó, produz biogás. A gente quer falar disso como combustível alternativo, mas estamos falando de quê, em resumo? De transformar a biomassa em metano, que vai ser o biogás. Ora, o metano é o componente principal do gás natural, ok, gente? Então, percebam a minha definição aí de que o petróleo e o gás natural são ex-biomassa, acumulada no subsolo por milhões de anos. Mas a gente quer a biomassa de hoje, jogar um ciclo de 2 anos, de 3 anos entre a plantação e o uso como combustível renovável. Tá certo? E aí fala que, claro, para isso você precisa de condições de temperatura, pH, vamos falar disso, relação carbono-nitrogênio, isso aqui é muito importante, vai ser destaque de aulas 4 e 5, presença ou não do oxigênio, claro, o nível de umidade, a umidade é muito mal-vinda quando você deseja pensar em combustível, combustível não pode ter água, e a biomassa tem água, então estou te apresentando um primeiro problema, um primeiro defeito da biomassa como combustível renovável, que é o fato dela naturalmente possuir umidade, ok? Enfim, vamos falando disso aí. Numa visão química, vejam que a biomassa tem essa divisão inicial aí, os tipos, né? Amido, componentes químicos principais da biomassa, celulose, hemicelulose, lignina, óleos que geram os triglicerídeos, enfim, a gente começa a falar devagarinho dessa bioquímica da biomassa aí. Mas de forma simples, visual, infantil até. O que salta aos olhos nessas 3 fórmulas grandes embaixo aí de hexoses, pentoses, da lignina, da química da biomassa? Uma pessoa que não tenha estudado química, uma criancinha, você fala assim, olha, é cheio de ozinho.
né? Tem um monte de letrinhas O. E vocês são da química, sabem que essas letrinhas O, tem um monte delas, né? Cheio de letrinhas O. O que são as letrinhas O? É o oxigênio. E o oxigênio não é bem-vindo como combustível, pelo simples razão, simples e grave, de que ele reage com hidrogênio e forma água, né? Qual é o problema disso, gente? O poder calorífico diminui. E há outros problemas que a gente vai destacar. Então, resumindo, enquanto fazendo uma comparação inicial entre o petróleo, por exemplo, e um biocombustível. O petróleo, o vilão é o enxofre, que aparece no petróleo como heteroátomo de cadeias carbônicas, né? O enxofre no petróleo aparece entre dois átomos de carbono. No refino do petróleo, o enxofre é eliminado, né? Se retira enxofre, perdão, do petróleo e do gás natural, hidrogenando o petróleo e o gás natural. E aí o enxofre é retirado como H2S, ou seja, o hidrogênio é o remédio para curar o mal do petróleo, que é os compostos de enxofre, que são os compostos de enxofre. O mesmo hidrogênio, gente, ou seja, a mesma hidrogenação, vai ser usada para retirar na biomassa os compostos de oxigênio. Então, eu estou mostrando para vocês, nesse momento, que o hidrogênio é útil na refinaria de petróleo, no tratamento químico que se chama dessulfurização, retirada de enxofre do gás natural, né? Hidrogênio retira enxofre do gás natural e do petróleo, e o mesmo hidrogênio, estou falando do H2, necessário à indústria do petróleo, da petroquímica, ele será necessário no processamento da biomassa para retirar esse excesso de oxigenados presentes na biomassa, ok, gente? Falei de quê? Dele o hidrogênio. Como remédio à retirada dos oxigenados, primeiro destaque negativo que eu fiz da biomassa, que se resolve com hidrogenação. Mas vamos falar na penúltima e na última aula, especificamente dele, do hidrogênio, como combustível renovável. Então, perceba, gente, que o hidrogênio é o cara desejado nessa onda nova de substituir os combustíveis fósseis. Porque ele é remédio para que a biomassa se transforme em biocombustível, ele é remédio para seguir tratando quimicamente o petróleo e o gás natural, mas ele individualmente será um dos combustíveis renováveis que a gente quer estudar, o hidrogênio H2. E ele não, isso, Nayana, desoxigenação. Mais precisamente, existe um processo chamado desoxigenação, hidrodesoxigenação, que é abreviado H, H de hidro, D de desoxigenação. Então, se você quiser pesquisar aí, eu escrevi HDO, ok, gente? HDO é um processo chamado hidrodesoxigenação, o nome está dizendo é desoxigenar com hidrogênio. Isso é um processo chave no tratamento químico do beneficiamento, no processamento da biomassa, desejando tornar a biomassa um biocombustível. Vamos falar disso direto de agora em diante. Sim, Sara, várias hidroxilas, né? Eu vi o chat agora, me desculpe aí. Tá bom? Então, o HDO, hidrodesoxigenação, vai ser o remédio a esses Os todos aí, né? Mais na tela, mais Os aí na celulose, que é um dos componentes principais da biomassa, lotado de oxigênios, né? E aí a gente chama isso de cadeia química da lignina, né? A lignina seria esse composto central aqui, veja que é uma macromolécula aí, né? E ela, por ser macromolécula, podendo ser convertida em todos esses oxigenados aí, gente. Entendam uma coisa, não sei a formação de cada um de vocês, mas para você ver a abrangência disso, enquanto esses oxigenados, acabei de destacar, não são bem-vindos, né? São vilões no biocombustível, então a hidrodesoxigenação, mais resumidamente, hidrogenar, né? Seria a solução para retirar esses oxigênios, para tornar essa biomassa muito oxigenada biocombustível. Por outro lado, essa tela aqui, né, em que a partir da biomassa você gera um monte de compostos oxigenados, perceba? Vários deles. Eles, assim, oxigenados, eles agora são bem-vindos. Se você pensar
cada oxigenado desse, derivado da lignina e passível de serem separados a partir da biomassa, eles podem, desse formato de oxigenados, serem matéria-prima para petroquímica a partir da biomassa. Vejam a grandeza da biomassa. Então, isso seria um outro curso, né? E esse outro curso é mais difícil que o nosso, porque é menos estudado ainda, né? O nosso foco é falar da biomassa, e falei de hidrogená-la para obter biocombustíveis, ok, para retirar esses oxigênios todos que não são bem-vindos na composição final de um combustível renovável a partir da biomassa. Mas esses compostos todos que eu marquei aí, como estão? Né? Eles são matéria-prima da petroquímica, né? Da indústria de plástico, da indústria de polímeros, porque esses oxigenados têm facilidade em reagir. Então, eles podem gerar uma cadeia de petroquímicos a partir desses compostos aí. Ou seja, a biomassa é um baita substituto do petróleo. Ok, gente? Vejam a grandeza disso aí. Seguindo, e eu pergunto se você quer me interromper, a gente vai acrescentar ao nome geral biomassa esse termo lignocelulósica. Isso é muito usado no estudo da biomassa, dos combustíveis renováveis, quando queremos focar a conversão da biomassa em biocombustíveis. Claro, isso é o grande foco do nosso curso. Então, só apresentando nomes, esse ligno vem de lignina, acabamos de falar dela, e o celulósico vem de celulose, né? Se vira nos 30, é esse aspecto aqui, ó, essa tríade aqui, ó, é a tríade principal da composição química da biomassa: celulose, hemicelulose e lignina. Né? Esse triângulo é a química inicial que muito interessa da biomassa e se empresta esse nome celulose e o nome lignina para generalizar esse estudo específico, bioquímico, né? Mas da biomassa especificamente, então se emprestou esse nome biomassa lignocelulose. Você sabe que lignina e celulose, e a hemicelulose não está aí, mas acaba que está no nome também, enfim, essa tríade, celulose, hemicelulose e lignina, é o início do estudo da química da biomassa, por isso esse nome, né? Só para você não assustar, um nome esquisito, né? Diferente. Então, o que seria essa biomassa lignocelulose? Compreende os resíduos agroindustriais, e aí a gente fala aqui de quê, gente? Do Brasil, agroindústria brasileira, né? Que você vê, né, falando na TV do gigantismo do agro, né? O agro é pop, o agro é tudo. O agro é o quê? É 1/3 da economia brasileira, ou mais, talvez 40% da riqueza do Brasil, e ele gera o quê? Resíduos dessa indústria, dessa agroindústria. E o que importa muito para a gente, que esses resíduos podem ser convertidos em biocombustíveis, em combustíveis renováveis. Então, a gente inaugura, nesse momento, uma nova fase do curso, em que a gente passa a focar na pergunta se esses resíduos do agronegócio podem ser convertidos em combustíveis renováveis, e a gente vai ver que sim, e quer entender minimamente como, ok? Então, esses resíduos, que são matéria orgânica proveniente de diferentes fontes vegetais ou resultado do seu processamento, tudo isso tem aquele nome bonito anterior de biomassa lignocelulósica, ou, vamos usar esse título também, de processos de conversão da biomassa. A partir da aula que vem a gente foca nisso aqui, e aí 2 ou 3 aulas falando desses processos de conversão da biomassa, ok? Me pergunto se está tudo bem, se posso seguir ainda aqui no conceito de biomassa lignocelulose. Importante aqui para nós, ó, o aproveitamento e a reciclagem de tais resíduos, né, podem reduzir os problemas ambientais resultantes de sua disposição inadequada à natureza, agregar valor aos subprodutos da agroindústria. Olha que frase bonita, de forma mais simples essa frase. Torná-los o quê, gente? Biocombustíveis, combustíveis renováveis. E valorizar os recursos naturais, está romantizado isso aqui, né? Em resumo, a gente quer pegar esses resíduos e fazer o quê, gente? Esse novo título central do nosso curso, o conceito de biocombustível, tá bom, gente? Então, o nosso foco agora é falar de biocombustíveis. Tranquilo? Posso seguir? Estão vivos aí?
E aí, o que seria o biocombustível? Olha bem, ó, qualquer combustível de origem biológica, né? Desde que não seja... Então, qual é o detalhe de qualquer biocombustível? Ser biológico e não ser de origem fóssil. Porque, a rigor, vimos isso, o fóssil já foi biológico, mas foi há milhões de anos. Então, tudo que não seja fóssil, petróleo, carvão, gás natural, e seja oriundo das plantas, ou seja, tem uma origem biológica, que vai até além das plantas, né? Uma origem biológica genérica, pode ser convertido em biocombustível. Originado da mistura de uma ou mais plantas, e aí leia-se Brasil em todos esses nomes aqui, o Brasil é riquíssimo e pode aumentar o potencial em cana-de-açúcar, mamona, soja, canola, babaçu. Isso aqui tem um viés ambiental enorme. Percebam que se pode também transformar o lixo orgânico em outros tipos, e em combustíveis renováveis também, gente. A gente quer falar disso. E passando uma cobrança para vocês, que vocês me cobrem, essas iniciais aqui, ó. Eu estou criando um grupo no Telegram e depois incluo vocês, deixa eu melhorar o grupo, com essas iniciais, WTE. O que é isso? Isso é waste. Waste em inglês significa o que na nossa querida língua portuguesa? Waste significa resíduo, ok, gente? Então, W de waste to energy, né? Em inglês eles usam um Y esquisito no final aqui, ó. Então, o que seria waste to energy? A área de energias renováveis, de combustíveis renováveis e de processos orgânicos gosta muito de siglas com 3 letras, né? Então, o que seria waste to energy? Abrevia-se WTE. Seria ir dos resíduos para energia. E, claro, quem fala ir de resíduos para energia, fala em ir de resíduos para combustíveis renováveis, que é o título do curso, tá bom? E aí você vai ter bioetanol, biodiesel, biogás, e já falamos biomassa, um monte de coisas, e a gente quer estudar esse monte de bios aí, ok? Uma classificação importante, talvez eu termine a aula aqui, dependendo de se me perguntarem alguma coisa, mas quero falar disso hoje ainda, os tipos de biocombustível, né? Então, primeiro, falando desses 2 tipos principais aqui, o que chamam de biocombustíveis de primeira e segunda geração. Os biocombustíveis de primeira geração, quando você tem biocombustíveis produzidos a partir de culturas vegetais que, a rigor, são alimentos, né? Então, quando você tem, por exemplo, na imagem aqui, uma plantação de milho, né, ou uma plantação de cana-de-açúcar, isso pode ir para a produção de alimentos e pode ir para a produção de combustíveis. Exemplo brasileiro do etanol, né? O etanol, que nós temos uma produção gigante, ele pode ir para alimento, mas pode ir para quê? A cana-de-açúcar pode ir para biocombustível nosso brasileiro aí, que eu falei, do etanol. Então, claro que você sabe isso, a partir da cana você pode obter o biocombustível o etanol, mas pode obter toda a cadeia alimentar que a cana-de-açúcar gera, o próprio açúcar direto, melaço, enfim, a própria bebida, a cachaça, enfim, a cana-de-açúcar tem 1000 opções, né? Que incluem uma cultura alimentar de um lado e o etanol, por exemplo, do outro. E assim são várias biomassas, elas podem migrar para alimentos ou para a produção de biocombustíveis. Isso é bacana, por um lado, obrigado, Sara. Aprender é bom, né? Sim. Então, os combustíveis de primeira geração, qual é o mal, entre aspas, a crítica que se tem a eles? É que quando você pensa em gerar etanol a partir da cana-de-açúcar, ou se pode gerar etanol a partir do milho, os Estados Unidos fez isso recentemente, eu expliquei na aula 3, falei bastante dos Estados Unidos, porque me perguntaram, então peço para vocês verem o vídeo da aula 3 anterior. Em resumo, os Estados Unidos usou a produção de milho deles, que alimentava os americanos, para converter em etanol, né? Mas, veja, é uma disputa entre gerar alimentos e gerar biocombustível. Essa disputa não é bem-vinda, às vezes, né? Porque encarece os alimentos, enfim, você gera uma disputa mundial do solo, da plantação, para gerar combustíveis ou para gerar alimentos. Isso é a primeira geração.
né? Quando você gera biocombustível de alguma coisa que a princípio era alimento, era uma cultura alimentar. E aí o que seria a segunda geração? Ela tem a vantagem de não competir com alimentos. Quando você produz biocombustível a partir de resíduos. Então, para falar da mesma cana-de-açúcar, o que seria a cana-de-açúcar gerando combustível 2G, etanol 2G? Pegar o bagaço da cana, né, o caule da cana e aquele mato verde da cana e formar etanol. Porque o que se faz? O etanol que se faz hoje no Brasil e nos Estados Unidos, né, é a partir do líquido, né, da cana-de-açúcar prensada, aquele caldo de cana que é tão gostoso com pastel, né, me deu água na boca agora lembrar disso. Enfim, é daquele caldo de cana que se faz a fermentação e se chega no etanol. Isso é o etanol de primeira geração, da próprio suco da cana, vou chamar assim. O que seria o etanol de segunda geração? Não do alimento que é o caldo de cana, né? E da fermentação do caldo de cana, mas sim do bagaço da cana. Então, citando o mesmo exemplo no milho, o que seria um combustível de primeira geração a partir do milho? Seria pegar o grão do milho, que pode ser alimento de humanos ou de gado, né? Pegar esse milho, que alimenta muitos animais e alimenta o ser humano, pegar o grão do milho e produzir etanol por fermentação. Isso seria um etanol a partir do milho de primeira geração. Então, se está usando o carocinho do milho lá, ou seja, se está produzindo combustível a partir de alguma coisa que seria alimento. Há uma disputa aí, percebe? Isso seria a primeira geração. O que seria combustível de segunda geração a partir do milho? Pegar o sabugo. Lembra? Quando você come o milho in natura lá, que mete os dentes no milho, você retira o milho todo, não fica aquele sabugo central que você joga fora? Ali é um resíduo gigante de biomassa. Ali, no caroço do milho, temos o quê? Uma biomassa lignocelulose. Temos o resíduo do milho no sabugo. E esse sabugo e essas folhas que tem ao redor do milho podem, sim, ser convertidas em biocombustível. Ou seja, você está transformando resíduos do milho, e não alimento, em biocombustível. E quando você produz o biocombustível a partir de resíduos, aí isso é de segunda geração e tem a enorme vantagem de não disputar com a cultura, com a produção de alimentos. Está claro isso? Então, quis diferenciar para vocês o combustível, o biocombustível, perdão, de primeira e de segunda gerações. Aqui tem ainda a citação do biocombustível de terceira e de quarta geração. Eles, em resumo, existem a partir de algas. Isso é menos conhecido hoje, menos produzido biocombustíveis a partir de algas, mas isso é uma pesquisa enorme no mundo hoje, né? Um desafio no mundo enorme produzir biocombustíveis a partir de algas. Tem muitas pesquisas nesse sentido. E também é muito bem-vindo se mesmo a partir dessas algas, se conseguir captar CO2 da atmosfera. Então, tem várias pesquisas no sentido de captar CO2 e produzir biocombustível também. Claro que isso é catalítico, a gente fala um pouco disso à frente, mas isso envolve biotecnologia, que é um dos cursos aí do IFRJ na unidade Maracanã. Tá bom? E eu botei dois vídeos para vocês aí, se vocês clicarem no link, entra no vídeo do YouTube. E aqui alguns biocombustíveis, o biodiesel, bem brasileiro, eu vou mandar esse material para vocês lerem, e o bioetanol, que é o etanol mesmo, né? E aqui um site americano, chama Renewable Fuel Association, abrevia-se RFA, mostrando a produção de etanol no mundo, gente, né? Esse azul gigante aí é os Estados Unidos da América, tá? E o nosso Brasil ali em segundo maior produtor de etanol. Nesse gráfico, os Estados Unidos passou o Brasil, e você vê que já está bem mais, de 10 anos para cá, no máximo, talvez menos, né? Porque exatamente esse crescimento dos Estados Unidos na produção de etanol se deu a partir da substituição do milho alimentar, o milho que era usado nos Estados Unidos, né? Para alimentos, foi convertido para biocombustível, para etanol especificamente.
Então, a produção de etanol nos Estados Unidos cresceu muito nos últimos 10 anos, passou o Brasil não a partir da cana-de-açúcar, né, que é como o Brasil produz etanol, mas a partir do milho, diminuindo a oferta de alimentos de milho nos Estados Unidos. E aí, por acaso, o agronegócio, por acaso, não foi um grande acordo que beneficiou o Brasil, o agronegócio brasileiro duplicou a nossa produção de milho exatamente para o mercado interno americano de alimentos. Não sei se foi claro, eu falo isso na gravação do vídeo da aula 3 de sábado, né? Que pelo fato do milho americano ter sido levado para a produção de etanol a partir do milho de alimentos, ou seja, um combustível de primeira geração, a partir do milho gerando etanol nos Estados Unidos, esse milho que era direcionado para os alimentos, a produção do Brasil de milho dobrou para suprir o mercado americano em milho comestível, né? Mas, enfim, só esse destaque aí de que os Estados Unidos passa o Brasil na produção de etanol, mas, claro, o Brasil sendo um gigante na produção de etanol. E o detalhe de que nós temos áreas grandes por plantar e os Estados Unidos não têm. Exemplo que ele não tem. Ele não plantou áreas novas para produzir etanol a partir do milho. Perceberam isso? Então, não sei se eu fui claro. Os Estados Unidos pegou uma plantação de milho que era para alimentos e usou esse mesmo espaço plantado para produzir etanol. Porque ele não tinha espaço novo para plantar. Senão ele aumentava o plantio, mantinha aquela plantação de milho que supria o alimento e gerava uma nova plantação de milho para gerar etanol. Como não tinha, ele teve que converter. E aí passou a importar do Brasil milho e a gente cresceu a nossa produção de milho, enfim, mostrando o potencial nosso aí, não só em produzir alimentos, que você sabe, mas também em produzir biocombustíveis. Claro que a gente tem uma tristeza enorme como brasileiro. Eu frequento cotidianamente 4 cidades. Eu frequento Niterói, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Petrópolis. Eu trabalho nas 4, moro alguns dias em Cabo Frio. Então, 5 cidades que eu frequento. Em cada, talvez eu exagere um pouquinho, mas deixa isso a tristeza de brasileiro aí. Em cada quarteirão, pessoas com fome na rua, gente. Isso, para mim, é inaceitável como brasileiro. Acabo a aula com esse protesto. O Brasil é o terceiro maior produtor de grãos do mundo, né? Nós estamos no pódio e temos esse potencial enorme de biocombustíveis. Estamos no pódio na produção de grãos junto com China e Estados Unidos e temos famintos aqui, enfim. Desculpem falar, mas isso me entristece. Mas, para alegrar a gente, o nosso potencial em combustíveis renováveis. Eu vou encerrar a aula e abro a participação de vocês. Não perca o próximo capítulo, que a gente fala de células de combustíveis e ingressa de vez no grande objetivo do curso, eu diria central aí, que são os processos de conversão da biomassa, ou seja, a partir da biomassa, produzir, obter, né, combustíveis renováveis, título do nosso curso, ok? Então, vou parar a aula, mas não vou ir embora, fico à disposição de conversa aí.